Olá, pessoal. Sou eu, professora Jocene Louvera, aqui com vocês para juntos estudarmos o tema jurisdição e competência, previstos lá no artigo 69 ao 91 do Código de Processo Penal. Então, vamos lá começar a falar sobre esse assunto que é importantíssimo para você que vai atuar na área criminal, né? Bom, jurisdição. Primeiro vamos entender aí o sentido, né, da palavra. Jurisdição vem do latim, né? E aí vamos entender jurisdição no sentido de poder, no sentido de autoridade, no sentido de função. Jurisdição no sentido de poder significa o quê? O poder investido em determinada entidade, tá? Então, como poder, jurisdição é o poder investido em determinada entidade. No nosso caso, é o poder investido em um juiz, em uma autoridade judiciária. Como autoridade, jurisdição é o conjunto de atos próprios ao órgão que exerce a jurisdição. Constitui, portanto, uma atividade jurisdicional. E como função? É uma função organizada em torno da finalidade, que é fornecer soluções dos conflitos sociais, tá? Porque você vai olhar para a jurisdição e você vai entender esse poder, essa autoridade, essa função, quando você entende, na verdade, o sentido dessa palavra, jurisdição. Iuris significa direito. Dição vem do latim dizer, dicção, significa dizer o direito. Então, todo juiz é investido desse poder de dizer o direito. É uma autoridade que, nos seus atos, vai exercer a jurisdição, essa atividade jurisdicional de dizer o direito, de solucionar os conflitos, dizendo o direito no caso concreto. Bom, mas nós temos que analisar também a jurisdição no sentido de justiça. No sentido de justiça, a verdade é que a jurisdição ela é una. Ela é una e indivisível, tá? Jurisdição é uma coisa una e indivisível. Porém, nós temos que analisar a seguinte situação. Para fins didáticos, para a gente poder entender melhor, a gente divide a jurisdição em jurisdição especial e jurisdição comum. A jurisdição especial, ela vai se dividir em justiça eleitoral, justiça militar e justiça do trabalho. A jurisdição comum vai se dividir em justiça federal e justiça estadual. A justiça eleitoral, o nome já está dizendo, vai trabalhar com as causas eleitorais. Trazendo aqui para nós, que estamos trabalhando numa pós de processo penal, vai trabalhar com os crimes eleitorais, né? Então, a justiça eleitoral, no nosso caso, vai atuar, inclusive, nos crimes eleitorais, não é isso? Mas vai atuar com as causas eleitorais de uma forma geral. Você tem um código eleitoral, né? E o Código Eleitoral demanda muita informação, muita matéria, não apenas os crimes eleitorais. Então, a Justiça Eleitoral vai trabalhar com as causas eleitorais. E na Constituição Federal, a Justiça Eleitoral está lá, dos artigos 118 ao 121 da Constituição. A Justiça Militar, óbvio, vai trabalhar com as causas militares. E nós temos um Código Penal Militar, um Código de Processo Penal Militar. Tá na Constituição Federal, tratado do artigo 122, 123 e 124. A Justiça do Trabalho, você vai ter a CLT, né? Consolidação das Leis Trabalhistas. Na Constituição Federal, está prevista no artigo 111 ao 117. E nós temos a Justiça Comum, que aqui para o processo penal comum é o que nos interessa, que é a Justiça Federal e a Justiça Estadual. A Justiça Federal, dos artigos 106 ao 110 da Constituição, está tratando sobre a Justiça Federal. E a Justiça Comum Estadual, nos artigos 125 e artigo 126. Tá claro? Então, a jurisdição, ela no sentido de justiça, ela é una
e indivisível, tá? Mas para efeito didático, a gente vai entender que existe aí uma justiça especial, uma justiça comum, e que no âmbito da justiça comum, a gente vai ter a justiça federal e a gente vai ter a justiça estadual, tá? E aí, precisamos entender o seguinte: na justiça federal, de primeira instância, quem atua são os juízes federais. E aos juízes federais, nos termos do artigo 109 da Constituição, compete processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas, suas empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvadas a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. O que aqui o artigo 109 quis dizer para a gente? Ele diz o seguinte: aos juízes federais compete processar e julgar crime político, as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções. O que o artigo 109 disse? Justiça Federal julga crimes. Justiça Federal não julga contravenção. Ainda que essa contravenção seja praticada contra a União, contra bem, serviço ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Não importa. A Justiça Federal não julga contravenção. A Justiça Federal só vai julgar crime. Ela também não vai julgar crime militar. E ela também não vai julgar crime eleitoral. Não é em vão que a gente acabou de falar que nós temos uma justiça comum e uma justiça especial. Então, quem vai julgar o crime militar? Justiça militar. Quem vai julgar o crime eleitoral? Justiça eleitoral. Tá claro? Por quê? Porque a própria Constituição Federal, no seu artigo 109, está aqui nos dizendo que é excluída da competência da Justiça Federal as contravenções. E é excluída da competência da Justiça Federal a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. Então, se ocorrer um crime militar, quem julga é a Justiça Militar. Se ocorrer um crime eleitoral, quem julga é a Justiça Eleitoral. E se ocorrer uma contravenção, quem julga é a Justiça Estadual. E por que eu sei que é a Justiça Estadual? Porque a Justiça Estadual, ela vai ter o que nós chamamos de competência residual ou subsidiária. Compete à Justiça Estadual processar e julgar todas as infrações penais que não forem de competência da Justiça Federal, que não forem militares e que não forem eleitorais. Tá claro? Então, significa dizer que tudo que não é crime militar, que tudo que não é crime eleitoral, que tudo que não é de competência da Justiça Federal, é de competência da Justiça do Estado. Inclusive as contravenções, já que as contravenções estão excluídas da competência da Justiça Federal. E para que isso fique bem sedimentado, o STJ veio na súmula 38 e disse: compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição Federal de 88, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços e interesses da União e de suas entidades. Então, para que não fique nenhuma dúvida, o STJ já veio e já deixou claro. Olha, se ocorrer um crime, se ocorrer uma contravenção, e essa contravenção for praticada em detrimento de um bem, de um serviço de interesse da União ou das suas entidades, não importa, a competência vai ser da Justiça Estadual Comum. Não vai ser da Justiça Federal. Ocorreu uma contravenção contra o INSS, contra a Caixa Econômica Federal. E daí? Competência da Justiça Estadual.
E por que isso? Porque o artigo 109 da Constituição Federal já nos disse que não é da competência da Justiça Federal julgar as contravenções. Tá claro? Mas cuidado, porque temos aqui um detalhe para ser entendido. O artigo 109, ele vai dizer para a gente que aos juízes federais, quando ele fala aos juízes federais, ele está falando de quê? Ele está falando de primeira instância. Juiz de piso, primeira instância. Vamos imaginar que quem cometeu a contravenção foi um juiz federal. Se foi um juiz federal que cometeu a contravenção, diga para mim, quem é competente para o processo de julgamento de um juiz federal? Quem julga um juiz federal? Quem é competente para o processo de julgamento de um juiz federal? Quem é competente para o processo de julgamento de um juiz federal é o TRF, em conformidade com o que dispõe o artigo 108 da Constituição Federal. O artigo 108 da Constituição Federal vai dizer para a gente que compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar o juiz federal. Então, imagine você que quem cometeu a contravenção penal foi um juiz federal. Pode a Justiça Federal de primeiro grau julgar essa contravenção? Claro que não. Até porque a Justiça Federal de primeiro grau não pode julgar um juiz federal. Porque o juiz federal tem prerrogativa de função, tem foro privilegiado. Só quem pode processar e julgar um juiz federal é o TRF. Então, é possível que a contravenção penal em alguma situação seja julgada no âmbito da Justiça Federal? Sim, mas no âmbito da Justiça Federal em segunda instância. Então, o Tribunal Regional Federal será competente para o processo de julgamento do juiz federal que cometeu a contravenção. Por quê? Porque quando se fala de prerrogativa de função, a competência não é em razão da matéria. A competência é em razão da prerrogativa de função. Não importa qual é a matéria que está sendo julgada. Aqui, a competência não é em razão da matéria. A competência é em razão da prerrogativa da função. Então, como quem cometeu o crime foi um juiz federal, considerando a função que ele exerce, a prerrogativa de função dele, a competência para o processo de julgamento é do TRF. Tá claro? Então, atenção para isso. Aos juízes federais, primeira instância, você nunca vai ver uma contravenção penal sendo julgada perante a Justiça Federal de primeira instância. Mas é possível que o TRF julgue uma contravenção penal. Quando? Quando o autor de uma contravenção gozar de foro privilegiado. Por exemplo, se o prefeito municipal pratica uma contravenção penal no âmbito federal, ele vai para o TRF. Se o procurador de justiça, porque o procurador no âmbito federal pratica uma contravenção, TRF. Se o juiz federal praticar uma contravenção, TRF. Agora, se o prefeito municipal praticar uma contravenção no âmbito estadual, TJ. Porque prefeito municipal, em razão da prerrogativa de função, ele é julgado pelo tribunal de segunda instância. Só que ele é julgado pela segunda instância de acordo com a infração por ele praticada. Se a infração por ele praticada é de competência estadual, TJ. Se é de competência federal, TRF. Entendeu? Então, assim, a Justiça Federal compete processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, excluídas as contravenções, ressalvada a competência militar da Justiça Eleitoral. Ou seja, a Justiça Federal não julga crime militar, não julga crime eleitoral e não julga contravenção. Quem julga crime militar? Justiça Militar. Quem julga crime eleitoral? Justiça Eleitoral. E quem julga as contravenções? Justiça Estadual. Inclusive está na súmula 38 do STJ. Beleza? Então, tá claro isso, né? Bom, continuando aí. Exercício da jurisdição. A jurisdição, ela é, na sociedade moderna, uma atribuição principal do Poder Judiciário, porque incumbe ao Poder Judiciário solucionar os conflitos
Incumbe ao Poder Judiciário dizer o direito no caso concreto. Incumbe ao Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional. Você vai às portas do Poder Judiciário, bate lá e diz: Excelência, eu estou com esse problema, preciso da solução. Tá claro? Por razões de organização política do Estado, a jurisdição será atribuição dos órgãos que integram o Poder Judiciário. A jurisdição será de atribuição por razões de organização política do Estado. O Poder Jurisdicional, regra, é do Poder Judiciário. Mas, em algumas situações, a jurisdição será atribuição de outros órgãos que não integram o Poder Judiciário. Por exemplo, nos crimes de responsabilidade, tem atribuição do Senado Federal. Então, processo em crime de responsabilidade é atribuído a determinados agentes públicos, e atribuído a determinado agente público, a atribuição vai ser do Senado. Nós vamos ter algumas dessas exceções. Mas a regra é que a atribuição precípua do Poder Judiciário a atribuição precípua para exercer a jurisdição é do Poder Judiciário, tá? Característica da jurisdição. Primeira delas, substitutividade. Quando o juiz ele exerce a jurisdição, ele soluciona um conflito de interesses, ele declara o direito no caso concreto, ele, na verdade, substitui a vontade das partes. Pensa, eu fui vítima de um crime de extorsão mediante sequestro. Eu não posso pegar o meu sequestrador pelo pescoço e estrangulá-lo, posso? Não. A vontade de quem é vítima de crime é exatamente essa. Mas você pode fazer isso? Não. Porque não vivemos a era do olho por olho, dente por dente. Você entrega para a justiça. Não é isso? Entrega para a justiça que ela resolve. Então, o Estado juiz está substituindo a vontade das partes. O que você queria fazer justiça com as próprias mãos, mas não pode. Quando o juiz declara o direito, é a justiça fazendo a vez dela, substituindo a vontade das partes. Então, tem a substitutividade. Além disso, é característica da jurisdição a definitividade. Ao se encerrar o processo, a manifestação do juiz se torna imutável, fazendo o que a gente chama de coisa julgada. E aí, quando eu falo ao se encerrar o processo, estou falando quando a sentença transita em julgado. Já passou toda aquela fase recursal, a definitividade fez o que a gente chama de coisa julgada. Nós já estudamos aqui recurso e vimos que é possível a revisão criminal pró-réu, né? Mas isso não é uma regra, isso é uma exceção. A regra é que, uma vez decidido, transitado em julgado, fez a coisa julgada, se torna definitivo. E nós temos também como característica da jurisdição a inércia. O órgão jurisdicional não vai dar início à ação, é vedada a ação ex officio, ficando subordinado, portanto, à iniciativa das partes. A inércia da jurisdição está intimamente ligada ao princípio da iniciativa das partes. Inclusive, isso está expressamente previsto no artigo 129, inciso 1 da Constituição. A ação pública, ela é de iniciativa privativa do Ministério Público, né? Então, não pode o juiz determinar o início de uma ação. Não pode. Uma vez iniciada a ação, o juiz impulsiona os atos processuais. Intima as partes, cita o réu, designa audiência, não é isso? Mas ele não pode iniciar a ação. O início da ação incumbe às partes, iniciativa das partes, porque a jurisdição é regida pela inércia, tá? O órgão jurisdicional não pode dar início à ação, ficando subordinado, portanto, ao princípio da iniciativa das partes. Indivisibilidade. A jurisdição como manifestação de poder, eu já disse a vocês, é una e indivisível. A jurisdição como manifestação de poder é una e indivisível. A gente divide a jurisdição no sentido de justiça, para dizer que tem justiça comum e tem justiça especial. Mas no sentido de manifestação de poder é una e indivisível. E nós temos princípios relativos à jurisdição, como, por exemplo, o princípio do juiz natural. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade judiciária competente, tá? Que é aquela cujo poder judiciário vem fixado em regras pré-determinadas, do mesmo modo que não haverá juízo nem tribunal de exceção. Princípios esses esculpidos na própria Constituição Federal, aqui no artigo 5º, inciso 37 e inciso 53. Outro princípio que guarda relação com a jurisdição é o princípio da investidura. A jurisdição só pode ser exercida por quem tenha sido regularmente investido no cargo de juiz.
e esteja no exercício de suas funções, tá? Tem que estar no exercício de suas funções. Princípio da inércia ou da demanda, é o que nós falamos, a jurisdição, ela é, como a gente já viu, inerte, tá? Demanda a iniciativa das partes. Se os órgãos jurisdicionais não agem de ofício, é necessário um ato externo para que tenha início do processo. Esse ato externo nada mais é do que a iniciativa das partes. Princípio da improrrogabilidade da jurisdição ou princípio da aderência. Um juiz não pode invadir a competência do outro, mesmo que haja concordância das partes. Excepcionalmente, nós vamos ver isso, é possível a competência ser prorrogada. É possível. Quando, por exemplo, existe incompetência do juízo e não é declarada aquilo ali em razão do local e acaba se tornando competente. Mas isso é uma exceção, tá? Princípio da indeclinabilidade. Não pode o magistrado subtrair-se ao exercício do seu mistério. O juiz não pode subtrair-se da sua obrigação de julgar, da sua obrigação de decidir. É dele essa obrigação, porque é ele o órgão investido de jurisdição. Outro princípio relativo à jurisdição, indelegabilidade. Nenhum juiz pode delegar a sua função jurisdicional a outro órgão, pois estaria por via indireta violando a garantia do juiz natural. O juiz ele não pode simplesmente chegar assim, MP, hoje eu estou muito cansado, exerce a função jurisdicional aqui por mim. Não pode. Não pode. O juiz não pode delegar a sua função jurisdicional a nenhum outro órgão. Até porque, por lei, o órgão investido de jurisdição é o juiz. Ele, tanto que existe o princípio da investidura. Ele é o órgão investido de jurisdição. É ele quem detém, por lei e pela própria Constituição, o poder de dizer o direito. Tá claro? Então, é indelegável. Ele não pode delegar a nenhum outro órgão o poder jurisdicional, porque ele estaria indiretamente violando a garantia do juiz natural, até porque a garantia do juiz natural é a garantia que toda pessoa tem de que não será julgada senão pela autoridade judiciária competente. Se ele delegasse, a pessoa estaria sendo julgada por uma autoridade que não é a competente. E a autoridade judiciária competente é aquela pré-existente. Tá claro? Não se pode criar nem juízo, nem tribunal de exceção para aquele caso ali concreto. Não pode. Tá claro? Então, é a jurisdição indelegável, tá? Ainda é um princípio que se aplica à jurisdição, nulla poena sine indicio. Ninguém pode ser apenado sem o devido processo legal. Isso significa que ninguém será privado da sua liberdade, ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. Sem o devido processo legal, ninguém pode ser privado de nada, nem da sua liberdade, nem dos seus bens. E para que haja um devido processo legal, eu preciso de praticamente tudo isso. Eu preciso de um processo em que haja iniciativa das partes, porque eu devo obedecer o sistema acusatório. Não posso admitir processo de ofício, iniciado de ofício pela autoridade judiciária. Esse processo precisa obedecer o contraditório e ampla defesa. Ele tem que ser presidido por uma autoridade judiciária competente, imparcial. Imparcial significa ela não pode ser suspeita de parcialidade, ela não pode ser impedida. Ela tem que ser competente, ela não pode ter sido criada excepcionalmente para aquele caso. Tem que ser a autoridade que já era competente previamente para aquela situação. Como assim, Josiane? Olha, eu pratiquei um crime doloso contra a vida. Eu não vou ser julgado pelo juiz singular. Já existe uma autoridade competente previamente existente, Tribunal do Júri. Então, meu processo é distribuído para uma vara de Tribunal do Júri. Tá claro? Então, o devido processo legal já traz para mim a certeza de que eu vou ser julgado
por um juiz competente, que não vai delegar isso a nenhum outro órgão, que esse juiz não vai declinar do seu mistério, da sua função, da sua investidura, que esse juiz, ele vai ser inerte, ele vai aguardar a propositura da ação pelas partes, que esse juiz é investido de jurisdição, que é o juiz natural. Tudo isso já vai estar previsto dentro do próprio processo legal. Tá claro? Bom, ainda teremos as divisões da jurisdição. A jurisdição ela é unitária e indivisível. Como eu falei para vocês, a jurisdição no sentido de poder é uno e indivisível. Mas quanto à graduação, a jurisdição se divide em instâncias. Primeira instância, segunda instância, as instâncias superiores. Então, a inferior conhece e decide o feito em primeira instância, enquanto a superior conhece e decide o feito em grau de recurso. Todavia, comporta exceções, que é o caso de processos de competência originária, quando as pessoas têm o que a gente chama de foro com prerrogativa de função. Isso é jurisdição quanto à graduação. Jurisdição quanto à matéria. A jurisdição pode ser penal ou civil, dependendo da natureza do direito material que fundamenta a pretensão deduzida em juízo. Então, a gente tem a competência determinada, inclusive, pela matéria. Temos quanto à função. Quanto à função, ela será ordinária ou comum e especial, cabendo à jurisdição comum as causas que não são afetas à jurisdição especial. E quanto ao objeto, poderá a jurisdição ser contenciosa, quando houver conflito de interesse entre as partes, e voluntária ou graciosa, quando existir esse conflito. Parte da doutrina reconhece na jurisdição voluntária mera administração pública de direito privado. Esse quanto ao objeto, na jurisdição voluntária e contenciosa, ela é muito discutida em termos de processo civil. Porque no processo civil você tem muito essa questão da jurisdição voluntária ou contenciosa, né? Aqui no processo penal a gente já não discute muito, mas como você precisa ter uma noção efetiva do que vem a ser jurisdição e competência, a gente acaba tratando desse assunto, tá? Bom, nós vamos efetivamente começar a falar da competência. Competência em razão da matéria, porque o nosso código, ele trata da competência sobre todas essas vertentes. Competência em razão do lugar, competência em razão da matéria, competência pela prevenção, competência pela prerrogativa de função, competência pela conexão e continência. Vamos ver todos esses tipos de competência. Mas vamos ver isso no próximo bloco. Eu encerro esse bloco com vocês aqui e no próximo a gente começa a falar efetivamente de cada uma dessas competências. Até lá.